Fala, meus amados irmãos e irmãs que me seguem aqui nesse canal no YouTube. Mais uma vez trazendo aqui a palavra do Senhor. Eu sempre digo que aqui eu não falo sobre religião, eu não levanto placa de igreja nenhuma, porque Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu falo sempre da palavra de Deus, sempre de Jesus Cristo. E olha que palavra eu estava lendo aqui hoje, que está em Mateus, Mateus capítulo 7. Depois você lê essa palavra aí, que é uma palavra muito boa, uma palavra muito atual. Eu sempre falo que a Bíblia, apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, é um livro sagrado que realmente dá um norte para a gente, Eu sempre faço uma confusão quando eu coloco ali o Google Maps. Tem gente que gosta de usar o Waze, eu gosto de usar o Google Maps. E aí minha esposa fala: amor, você fica olhando e direto você fica em dúvida qual rua você vai entrar. Porque o Google Maps, eu fico imaginando antigamente, quando a gente não tinha. Meu filho às vezes pergunta para mim: pai, como é que você chegava nos lugares quando não tinha esses GPS de hoje, Eu falava, a gente perguntava, parava no lugar, parava no posto de gasolina, em alguns lugares, ia perguntando e acabava chegando nos lugares, E hoje, com o GPS, você coloca o endereço, o CEP ali, ele te leva, te dá o caminho mais curto. E assim a Bíblia Sagrada, apesar dela ter sido escrita há milhares de anos atrás, ela é o nosso GPS, é ela que dá um norte para a sua vida. É ela que realmente, se a gente se alimentar da palavra de Deus, se a gente ler a palavra de Deus, todos os dias você começar a ler um pouco a palavra de Deus, ela vai dar um norte para a sua vida. Muitas pessoas estão passando por depressão, por ansiedade, por vários problemas, por causa desse mundo atual, muito consumo de tela, Eu gosto de tecnologia demais, eu trabalho com tecnologia, eu não falo mal da tecnologia, mas infelizmente existe aí uma pandemia que a gente não pode negar de tecnologia. Então é a era da ansiedade, do ter e possuir. As pessoas querem as coisas muito rápidas, E devido a essa tecnologia, as crianças hoje pequenas já estão com tablet na mão. Enfim, não é sobre isso que a gente veio falar aqui, mas eu estou dando um contexto que para tudo na nossa vida, se você ler a Bíblia, se você ler a palavra de Deus, Deus vai aqui te dar uma orientação, vai te dar o caminho certo para você tomar as decisões certas. Porque como é difícil a gente tomar decisão na nossa vida, Muitas pessoas perguntam para um, perguntam para outro, e cada pessoa tem uma resposta. E eu sei que esse vídeo, essa mensagem chega para muitas pessoas, e às vezes as pessoas falam: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Para que caminho eu devo seguir? Que direção eu devo seguir? Mas não sou eu que estou dizendo, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho a total verdade comigo, mas sim a palavra de Deus. Se você ler ali, se você buscar de todo o teu coração ao Senhor Jesus, a palavra dele, eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas atuais. E eu vou ler aqui para vocês a passagem que está aqui em Mateus 7, a partir do versículo 1. Diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados, pois o critério com que julgastes sereis julgados, e com a medida com que tivesses medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trava no teu? Olha que palavra! Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que está falando nessa palavra aqui? A gente é rápido para julgar, a gente é rápido para condenar as pessoas, Principalmente ali a gente está vendo as coisas na rede social e fala: nossa, aquela pessoa, aquilo isso, aquela outra, e começa a julgar as pessoas, e muitas vezes sem nem saber os dois lados da história, Então
é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa boca, ela pode amaldiçoar ou abençoar a gente, porque às vezes a gente está amaldiçoando a vida da outra pessoa, falando mal de outra pessoa, e está falando que a gente está vendo ali pecado na vida das pessoas, e tem uma trave no nosso olho, né? A gente também é pecador, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não ser rápido para julgar. Na verdade, a gente nem deve julgar as pessoas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Muitas vezes a gente julga uma pessoa por uma atitude, por algo que ela fez, e na verdade passa um tempo, a gente vai fazer a mesma coisa ou vai fazer pior. Então é uma armadilha muito grande isso, muito grande. A gente tem que procurar realmente viver aqui na terra hoje, né? Buscando a Deus, segurar a nossa língua, falar menos, né? Falar menos, porque a gente tem assim o costume de contar as coisas para as pessoas, de falar muito rápido, de não ter um controle emocional. Então, na verdade, a gente precisa buscar esse controle, a gente precisa buscar esse equilíbrio emocional. E eu tenho certeza que muitos problemas que muitas pessoas têm na vida é por falar rápido, é por não pensar na hora de falar. Às vezes está nervosa, nervoso, e numa atitude ali inconsequente lança uma palavra sobre a vida de alguém, até uma pessoa que ela ama ou que ele ama, porque estava na hora de raiva, na hora nervosa, e essa palavra lançada ela não volta atrás mais e magoa a pessoa, mesmo que depois você vá pedir desculpa, que você vá pedir perdão, mas isso vai criando ali algo muito ruim dentro da outra pessoa e no mundo espiritual também. Então eu sempre falo, está escrito na Bíblia que as palavras têm poder, e a gente não tem vivido uma época fácil, não está vivendo num mundo fácil, o mundo nunca foi fácil, mas hoje cada vez mais, com a velocidade da informação, com a tecnologia, com toda esse potencial que as pessoas têm na mão, então as coisas hoje estão piores assim para você viver em relação à comunicação, aquilo que você vê, aquilo que você visualiza e aquilo que você imagina que é, e que você tem vontade de julgar e prejulgar as pessoas, né? Nós temos isso faz parte da natureza adâmica, de Adão e Eva, do pecado, mas que a gente venha controlar as nossas emoções. Mas Luiz, como é que eu controlo minhas emoções? Não é fácil, não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para o ser humano, mas com Deus tudo a gente pode, né? Tem uma palavra que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, tá escrito ali em Filipenses, Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Só em Jesus Cristo a gente pode todas as coisas, porque a gente não tem capacidade, nós somos falhos, nós somos pessoas que erram, que pecam, e Jesus tem a misericórdia para a gente. Então busque todos os dias, procure buscar a palavra de Deus, procure ler, ter intimidade com Deus, conhecer esse Deus que ele não está em placa de igreja, ele não está em religião, ele veio para te salvar e ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então a gente, para viver aqui na terra essa abundância de Deus, a gente tem que obedecer, a gente tem que buscar melhorar todos os dias. Então eu vou orar aqui pela tua vida, eu vou orar para você que está ouvindo essa palavra agora, que Deus venha ter misericórdia da gente, que Deus venha alcançar a nossa casa, que Deus venha alcançar a nossa família, que realmente a gente venha ter intimidade com Deus, e só Ele pode dar esse equilíbrio para a gente, só Ele pode dar essa direção para a gente, porque Ele tem um caminho de vitória, Ele tem um caminho de paz, Ele tem um caminho de prosperidade, para mim e para a tua vida, mas basta a gente crer, basta a gente buscar a Deus, e com certeza a gente vai viver essas bênçãos. Então eu vou orar por você hoje. Se você estiver no local que você possa fechar o olho, você fecha o olho. Se você não puder, não tem problema nenhum, mas nós vamos orar nesse momento para Deus abençoar você, abençoar sua família, os seus projetos, os seus sonhos, e nós cremos na vitória. Nós cremos na vitória porque em Jesus todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Senhor meu Deus, eu entro na tua presença, Pai, primeiro para agradecer por essa oportunidade,
por essas pessoas que estão aqui ouvindo essa oração, Pai. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei o sonho que elas têm, mas a tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E se nós estamos aqui, nós estamos, Pai, ouvindo essa palavra, o Senhor tem um propósito na vida de cada um, Pai, aqui na terra, Senhor. Senhor, meu Deus, que essas pessoas sejam ricamente abençoadas, Pai, e que tudo aquilo que elas coloquem as mãos, elas venham prosperar. Que elas venham entender, Senhor, que todos os projetos, todos os sonhos, tudo aquilo que elas têm para realizar, foi o Senhor que colocou no coração delas. E o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de Israel, aquele que está vivo, aquele que se faz presente, é o médico dos médicos, Pai. Se tem pessoas aqui ouvindo, Senhor, essa palavra, precisando de uma cura, Senhor, meu Deus, o médico já desenganou, o médico falou que não tem mais jeito, mas o Senhor é aquele Jesus, aquele Deus que ressuscita dos mortos, Senhor, aquele que faz milagres, fez e faz milagres todos os dias. Alcança essas pessoas, dá ordem aos teus anjos agora, visita essas pessoas no leito de enfermidade, em hospitais, aonde elas estiverem agora, que elas sejam alcançadas com a cura divina, a cura tua, porque tu é o médico dos médicos, Pai. Pai, eu peço também, Senhor, meu Deus, pelas pessoas que estão passando por problema financeiro, aquelas pessoas que já se entregaram, aquelas que falam assim, eu não aguento mais, eu já fiz tanta coisa, eu não prospero, Pai. Aqui foi dito que o Senhor é o GPS, o Senhor é aquele que dá a direção, o Senhor é que tem dono da prata, do ouro, o Senhor tem todas as bênçãos aí no céu e